Olá, professores, tudo bem? Nosso objetivo nesse momento é fazer uma apresentação do nosso módulo 3 de formação. Nós tivemos, como vocês devem se lembrar, um módulo 1, no qual a gente apresentou a nossa tipologia de questões que saiu da prova do ENAD, mas que serve para exames, avaliações, ordem dos advogados, exames de conselhos regionais, federais, enfim. O ENAD foi apenas uma baliza, né, para a gente fazer esse levantamento. E aí, só para a gente recapitular, que é um ponto fundamental de organização, né, das nossas avaliações na instituição, nós temos lá as questões teóricas, né? Nós temos questões que são interpretativas com um conhecimento prévio específico de área, então eu tenho lá um texto e aplico esse conhecimento no texto. Eu tenho questões como as questões de fundamentação geral do ENAD, em que eu tenho um texto e, em princípio, se pede uma interpretação desse texto, chegar a uma conclusão plausível para o texto, então aí sem um conhecimento prévio específico de área. E aquelas de causa e consequência, em que com ou sem texto, enfim, em algum momento eu tenho lá uma afirmação, um porquê e outra afirmação. E as alternativas, de alguma forma, discutem a veracidade das informações e a relação entre elas, se existe de causa e consequência. Depois nós passamos para o nosso módulo 2, em que a gente foi, então, refinar esse processo de construção de questões, né, objetivas. No caso, pegamos descritores, passos, né? Tem toda uma contextualização do ensino superior brasileiro e depois passos para a elaboração de uma questão objetiva da melhor forma. Então, a questão do texto, da seleção, do descritor, como é que eu construo uma alternativa coerente, adequada, clara, tanto a certa como, né, as alternativas erradas. Enfim, tem todo esse processo de construção de questões objetivas com parâmetros, né, que nos ajudam a fazer esse trabalho. Chegamos então a esse módulo 3, que fecha um pouco esse ciclo, e nele nós vamos destacar dois grandes assuntos. As questões discursivas ou dissertativas e a questão da rubrica de avaliação, que são dois assuntos completamente juntos. Vamos pensar o seguinte: primeiro nós vamos ter um módulo que vai comentar como é que a gente constrói, com que referências, que balizas a gente vai ter para produzir um bom enunciado de questão dissertativa. Esse é um ponto fundamental. E depois pensar, bom, a dissertativa, né, diferentemente da questão de múltipla escolha, ela precisa de uma correção pessoal ali, né, do professor, e então a gente pensa na rubrica como essa construção de um conjunto de critérios que são levados em conta para a correção. Vamos pensar que no caso da rubrica, todos os grandes processos de seleção ou de exames trabalham com esse conceito de rubrica, que é justamente para quê? No caso, quando eu tiver mais de um docente corrigindo uma avaliação, e é o caso muito nosso aqui em vários momentos, que nós temos professores com disciplinas comuns, né, e partem, portanto, de um banco comum, de uma percepção comum de conteúdo. Então, como que eu corrijo isso, né? Importante que tenha apenas sutis diferenças nessa correção, né, da proposta, e até para um professor que estiver corrigindo uma prova de alunos seus, que ele mantenha os critérios de correção igualmente em todas as provas. Então, os nossos dois focos são esses: rubrica e construção de enunciados dissertativos. Então, vamos passar aí para a abordagem dos módulos.